O vento quente da tarde soprava poeira pelas estradas estreitas do interior, quando Dona Lourdes sentiu a primeira pontada forte no peito. Era como se algo lá dentro tivesse pesado de repente, como um peso no coração. Ela parou, segurou a cerca de madeira e fechou os olhos, tentando respirar devagar. O vento leve acariciava seu rosto, trazendo um pouco de calma. Não era a primeira vez que sentia aquela dor estranha, mas naquele dia parecia diferente, mais funda, mais urgente, como se algo realmente importante estivesse prestes a acontecer. Lourdes era conhecida no vilarejo como uma mulher forte, daquelas que carregam o mundo nas costas sem reclamar, sempre pronta para ajudar quem precisa. Aos 68 anos, ainda cuidava da pequena roça de mandioca, das galinhas e de um neto que morava com ela desde pequeno. O menino tinha sido abandonado pelos pais, mas ela nunca reclamou. Sabe? Era triste, mas ela sempre dava um jeito de se manter forte. Deus sabe o que faz. Era o que sempre dizia. E eu realmente acreditava nisso. Só que naquele dia, enquanto o sol queimava sua nuca e a dor apertava o peito, algo dentro dela sussurrou que aquela dor tinha um motivo maior. Não era só uma questão física, sabe? Era um aviso claro e direto. Mas antes de continuar essa história, se você também acredita que Deus às vezes fala com a gente através da dor, se inscreva agora no canal. Precisamos muito da sua força para seguir trazendo essas histórias que confortam e fortalecem o coração. Seu clique faz toda a diferença. Inscreva-se. Lourdes morava num sítio afastado do centro, rodeado de árvores altas e um riacho quase seco. O lugar era simples, mas cheio de paz. A mulher tinha uma rotina disciplinada, acordava cedo, orava no pequeno altar ao lado da cama, preparava café e acordava o neto, Gabriel, de 12 anos. Gabriel era um menino doce, sempre sorrindo, mas tinha marcas invisíveis do abandono que o machucavam. Por isso, Lourdes sempre tentava ser firme, mas ao mesmo tempo, com um carinho especial. Sabe, o coração de uma criança sente tudo, dizia ela, cheia de amor e emoção. É incrível como eles percebem o mundo ao redor. Nos últimos meses, porém, Lourdes andava bem estranha, como se algo a incomodasse. Tinha pesadelos recorrentes, nos quais via o rio enchendo de repente e levando tudo embora. Às vezes, ela acordava no meio da noite suando e tremendo, com o pressentimento de que precisava preparar algo. Mas o quê? Não sabia. Apenas sentia. E junto desses sonhos, vinha a dor, um aperto no peito que surgia e desaparecia sem explicação, sempre nos momentos mais inesperados. Não é nada grave. É só cansaço, dizia para si mesma, até que aquele dia chegou. Naquela tarde, após sentir a dor mais forte que já havia sentido, Lourdes voltou para casa. Devagar precisava sentar, preparou água com açúcar, respirou fundo e quando o coração acalmou um pouco, ouviu o barulho de passos correndo. Era Gabriel, com o rosto assustado. Vó, vem ver isso, é urgente. Anda logo. O menino puxou sua mão com força, quase arrastando-a para fora da sala. Lourdes tentou acompanhar o ritmo, mas algo a fazia caminhar mais devagar, como se o corpo estivesse dizendo: atenção. Gabriel parou perto do riacho e apontou. A água, que nos meses anteriores tinha se tornado apenas um fiozinho raso, estava mais turva e parecia subir lentamente.
Lourdes franziu a testa. Isso não é normal, murmurou. Nos últimos 6 meses, não chovia forte na região. Era como se o rio, de repente, estivesse ganhando uma força incrível, sabe? Ela se ajoelhou e tocou a água com a ponta dos dedos. A temperatura estava mais fria que o normal, e eu sentia que algo estava diferente no ar. À noite, Lourdes rezou por um longo tempo, bem mais demorado que o de costume. Enquanto orava, sentia novamente pequenas pontadas no peito, como se o coração a cutucasse para prestar atenção em algo específico. Era como se Deus estivesse tentando lhe mostrar algo, mas ela ainda não conseguia entender. Senhor, se essa dor tem um propósito, me guia. Só não me deixe ignorar seu aviso, pediu. 2 dias depois, a dor voltou, mais forte. Lourdes estava cuidando da plantação quando sentiu o peito apertar tão intensamente que precisou se apoiar numa árvore. Uma tontura tomou conta de seu corpo, e foi aí que ouviu um estrondo vindo do norte, como se algo tivesse se partido ao meio na floresta. O chão chegou a vibrar. Lourdes abriu os olhos assustada, sentindo o coração apertar de novo, como se algo ruim estivesse por vir. Vá embora, Gabriel, gritou para o neto, que vinha correndo em sua direção. Corre para casa e fica lá. O menino não entendeu, mas obedeceu. Quando a dor finalmente passou, Lourdes decidiu seguir o barulho, com o coração a mil. Caminhou pela trilha estreita, sentindo o vento mudar, carregando um cheiro de terra molhada, que não combinava com a seca daquela época. Após alguns minutos, ela chegou perto do rio e percebeu que a água estava começando a ganhar velocidade. E então, ela viu uma enorme árvore caída dentro do leito, formando uma espécie de bloqueio natural, como uma represa improvisada. A água estava se acumulando atrás dela, pressionando, subindo, como se estivesse prestes a transbordar violentamente. Na mesma hora, a dor no peito voltou, mais forte que nunca. Lourdes caiu de joelhos, mas dessa vez, algo diferente aconteceu. No meio daquela dor, ela viu nitidamente a imagem que sempre aparecia em seus pesadelos. O rio transbordando de forma repentina, invadindo as casas do vilarejo mais abaixo, levando embora pessoas, animais, tudo. Lourdes tremia. A dor parecia ter mostrado exatamente o que estava prestes a acontecer. Aquilo não era coincidência. Era um aviso. Deus estava falando com ela através daquela dor insistente, mostrando que tudo tem um propósito. Ela se levantou com um esforço danado e correu rápido de volta para casa. Chamou Gabriel e disse: "A gente precisa avisar todo mundo. Agora." Os dois foram de casa em casa no vilarejo. Lourdes estava contando tudo que tinha visto, mas a galera só ria dela. "Dona Lourdes, a senhora anda sonhando demais", diziam. "Esse riacho não sobe faz anos." Mas Lourdes insistia, implorava, e cada vez que alguém duvidava dela, o peito voltava a latejar. Era como se Deus estivesse dizendo: "Vá em frente, não desista, você consegue." Finalmente, encontrou algumas pessoas dispostas a ouvir. O senhor Antônio, dono de uma venda, decidiu verificar. Outros homens o acompanharam. Quando chegaram ao local e viram a represa de troncos e a água se acumulando, entenderam imediatamente o perigo. A qualquer momento, aquela barreira poderia ceder, liberando uma onda forte
que desceria o rio, destruindo o vilarejo inteiro. Antônio voltou correndo e começou a chamar todos, pedindo para subirem para a parte mais alta da região. Dessa vez, ninguém duvidou. Em questão de minutos, o vilarejo inteiro começou a se movimentar, levando crianças, idosos, animais, documentos. Subiram para o morro, onde a pequena igreja ficava. Lourdes caminhava lentamente, sentindo cada passo como se carregasse o peso do mundo. O peito ardia, mas era um ardor diferente. Era como se algo dentro dela soubesse que estava prestes a cumprir o propósito daquela dor, como se tudo estivesse se encaixando de um jeito especial. Quando chegaram no topo do morro, um silêncio profundo envolveu todo o grupo. Sabe, era como se o mundo lá embaixo tivesse desaparecido. Todos observavam o vale lá embaixo. E então, aconteceu. Um estrondo tão forte que fez o chão tremer. A barreira de troncos cedeu de uma vez só. Uma onda gigante de água desceu o leito seco com fúria, invadindo cada pedaço do vilarejo, arrastando tudo que encontrava pela frente e deixando um rastro de destruição. Em menos de um minuto, tudo estava submerso. Casas viraram destroços. Árvores foram arrancadas. A água tomou o que encontrava pela frente. Algumas pessoas começaram a chorar. Outras ficaram em choque. Antônio abraçou as crianças mais próximas e todos, sem exceção, olharam para Lourdes. Se não fosse o aviso dela, ninguém teria deixado suas casas. Teriam sido arrastados pela enxurrada repentina. Lourdes segurou o peito novamente. Mas agora não era dor, era alívio, era gratidão. Era como se Deus sussurrasse para ela: agora você finalmente entendeu tudo. O padre do vilarejo se aproximou dela com lágrimas nos olhos, visivelmente emocionado. Ele parecia angustiado, como se carregasse um peso enorme no coração. Dona Lourdes, você realmente salvou a vida de todo mundo aqui. Sabia? Ela respirou fundo, enxugou o suor da testa e, com um olhar profundo, disse: não fui eu, foi ele. Eu só ouvi a dor que estava ali. A água continuou correndo forte pelo vale por horas. Quando finalmente diminuiu, revelava o estrago: caças destruídas, móveis boiando, animais perdidos. Mas nenhum morador estava lá, no momento da tragédia. Nenhuma vida foi tirada. Todos estavam seguros no alto. E tudo porque uma mulher simples, sofrendo uma dor misteriosa no peito, decidiu ouvir o que Deus estava tentando mostrar. Nos dias seguintes, Lourdes descansou mais. A dor desapareceu completamente. Era como se tivesse sumido junto com o perigo. E foi aí que ela finalmente entendeu a verdade. Aquela dor nunca foi castigo, mas sim um aprendizado. Foi proteção, foi direção, foi alerta. Deus não usou palavras, usou o corpo dela, porque sabia que ela ouviria. Todo o vilarejo se uniu e deu uma força incrível para reconstruir tudo que foi perdido. A comunidade ficou ainda mais unida. E Lourdes, mesmo cansada, caminhava pela nova vila com um sorriso tranquilo de quem cumpriu um propósito maior que ela mesma. Se essa história te tocou, deixe nos comentários. Eu confio no propósito de Deus, mesmo quando dói, e se inscreve no canal agora. Estamos trabalhando para chegar aos 1000 inscritos, e isso só acontece